Não existem correntes, nem espirituais, nem físicas, que sejam mais fortes do que o poder de Deus na sua vida. A mensagem de hoje é uma mensagem de libertação. Se você está precisando de uma libertação na sua saúde, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, seja qual for a prisão que está aqui dentro, ou você sente fisicamente, saiba que o rumo profético é: você será livre, você é livre, em nome de Jesus. Bom, você está no canal Mensagens da Ana, eu sou a Ana Clara, e nesse canal eu falo mensagens do Evangelho, mensagens evangelísticas, falando sempre da palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o nosso pastor, é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único caminho que leva ao céu, que leva à salvação, à vida eterna. Ele te dá esperança de vida e te conduz à vida eterna com Ele. E a mensagem de hoje é sobre liberdade, processos de libertação. A mensagem de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso... Capítulo 16, a partir do verso 23. Capítulo 16, verso 23, Atos dos Apóstolos. Então, o prefácio é Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas, eles estavam sendo já perseguidos. Outro dia eu conto aqui a história do apóstolo Paulo. Mas Paulo estava sendo, junto com seu companheiro de viagem de missão, Silas. Paulo e Silas estavam, dois missionários, estavam sendo, e apóstolos, o apóstolo Paulo, estavam sendo perseguidos por conta do evangelho de Jesus. Eles fizeram uma coisa em nome do evangelho e eles foram perseguidos e foram levados à prisão. E aí, Paulo e Silas na prisão, o verso 23 vai dizer o seguinte: depois de serem severamente açoitados, que quer dizer torturados, chicoteados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, o carcereiro os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Então era um cárcere comum? Não. As pessoas não podiam vê-los. Era um cárcere mais restrito, tipo uma prisão de segurança máxima. E eles estavam presos por correntes muito fortes aos pés de um tronco, sem nem saber se iam ficar vivos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Bom, essa mensagem é bem curta, mas eu quero lhe dizer o seguinte: não deixe de louvar, porque o cenário te dá vontade apenas de murmurar e reclamar. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus. E por causa disso, eles foram torturados, massacrados e presos como 2 bandidos. Mas você sabe por que eles tinham que ficar numa prisão de segurança máxima e não podiam ser vistos? Porque quem passava por eles, porque era muito comum prisões naquela época, onde a pessoa ficava presa, só que atrás das grades, ficava ali, na frente das grades, as pessoas passavam e viam as pessoas sendo torturadas, os presos sendo torturados, para ficar de exemplo na época. Só que por que com Paulo e com Silas eles não podiam fazer isso? Tinha que ser tudo interno. Porque Paulo e Silas estavam debaixo de uma unção tão grande do Espírito Santo, que quem passava por eles era convertido e curado de enfermidades. Então imagina, você está passando na rua, tem Paulo e Silas sendo torturados, mas você passa perto deles, você encosta numa roupa, você é curado.
E não pelo poder deles, mas pelo poder de Jesus Cristo, é claro. Então as pessoas ficavam comovidas e se convertiam a Jesus Cristo. E como o governo ali de Roma não queria isso, então o que eles faziam? Eles prendiam eles escondidos e açoitavam eles para o povo não ver e não se converter também, não se fazerem mais cristãos. E aí, só que Paulo e Silas, depois de serem torturados, eles foram presos e o carcereiro lá, de olho. Só que aí, gente, Paulo e Silas, à meia-noite, eles podiam, sei lá, tentar dormir, mesmo amarrados num tronco, porque eu acredito que eles deviam estar cansados, mesmo com as dores, com os ferimentos. Mas eles decidiram que iam adorar. E eles começaram a cantar. Abriram um cântico, os cânticos da palavra de Deus, e começaram a invocar o nome de Jesus, a orar, a cantar, louvar o Senhor, dizer o quanto o Senhor é bom. Então imagina lá, todo cheio de ferimento, já meia-noite, sem dormir, amarrado num tronco, a corrente apertando os ferimentos, o sangue, e eles lá, o Senhor é bom, o Senhor é meu pastor, e cantando em ritmo de festa, Paulo e Silas. De repente, um terremoto acontece só na prisão, e as correntes todas arrebentam. E eles são livres. Eu sei que tudo não é tão simples assim na vida de Paulo e Silas. Eles tiveram outras perseguições. Mas o foco é aquele que é o libertador. Quando há espaço para ele no ambiente, liberdade há. Então, às vezes, você precisa dar espaço para Jesus entrar num ambiente onde o cenário é caótico. Por que o cenário é caótico, Ana Clara? Porque você chega no cenário e sabe qual é a vontade que dá? É, meu Deus, vontade de chorar, vontade de gritar, vontade de falar besteira, falar até um palavrão, vontade de falar coisas ruins, coisas amaldiçoadoras. Mas ao invés disso, cante ao Senhor, ore ao Senhor, invoque o nome de Jesus em tempo oportuno, que são todo tempo, toda hora, inclusive nos dias maus. Pois sabe por quê? O resultado disso é liberdade. Onde o libertador entra, liberdade, cura e salvação há. E quem passar por você, curado, liberto e livre, totalmente livre será. Ah, Ana Clara, mas o diabo não quer. O diabo nunca vai querer, o diabo se enfurece na sua vida, porque Jesus te ama. Mas o libertador está aqui agora. O nome de Jesus está sendo invocado. Então aproveita esse momento. Vamos orar. Pai, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo. E não importa o demônio, não importa a perturbação, não importa até mesmo, Senhor, o cenário de briga, de calúnia, de difamação, se essa pessoa está sendo acusada de um crime que ela não cometeu, se essa pessoa está sendo acusada de alguma calúnia, alguma injúria, se essa pessoa está sendo injustiçada, se tem doença, se tem diagnósticos desanimadores nessa pessoa, se nem atendida ela conseguiu ser. Senhor, o libertador está aqui, Jesus de Nazaré, o meu Senhor, o mesmo Jesus de Paulo e Silas naquela prisão. É o meu Jesus, é o nosso Jesus. Então vem aqui, Jesus, e cura essas pessoas, cura quem está ouvindo isso. É o que eu clamo a Ti, em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra, você é livre, tá bom? Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, e seu galardão virá, e a salvação virá. Você é livre, você é livre, você é livre. Receba isso. A liberdade está aqui, ó. Bíblia, Jesus. Jesus te abençoe. Se inscreva nesse canal para mais mensagens como essa. Eu posto semanalmente. Curta o vídeo, compartilhe.